Boa noite, distinto público. Salve, salve, simpatia. Eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado para serviços leves. Estou aqui todas as quintas-feiras, neste horário, apresentando Conexão ND na Record News. E hoje, no primeiro programa de 2022, meu convidado é o homem que me paga, razão pela qual os cuidados serão redobrados. Até rouco eu fiquei. Marcelo Correia Petrelli, simplesmente o presidente executivo do Grupo ND, filho de Dona Dirceia e do empresário Mário Petrelli, casal muito conhecido aqui em Floripa e de quem o Marcelo certamente herdou desde pequeno o dom de gerir os negócios da família. Um dos negócios da família. Seus irmãos também cuidam de outras empresas. Casado com a bela Judite Bussolo e pai de 3 filhos, teve na função a árdua tarefa de enfrentar o grupo RBS, afiliado da Rede Globo aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, sem, no entanto, perder a ternura. O que sabemos não é tarefa muito fácil. A RBS foi vendida em pouco tempo e aí o Marcelo passou a obter com os seus veículos índices de audiência significativos na mídia de Santa Catarina, sendo que o principal deles é a liderança atual do ND+, que é o mais acessado site de notícias do nosso estado. Nos últimos tempos, Marcelo Petrelli tem demonstrado um certo gosto pela política. Tenho sentido isso, os meus amigos também e os nossos consumidores. Boa noite, presidente. A política vai ganhar um empresário com visão global? Boa noite, Cacau. Boa noite, telespectadores. Só fazer uma pequena correção. Desculpe, sou pai de 2 filhos. João Gabriel e João Antônio. João Gabriel de 12 anos, João Antônio de 10. Eu digo que eu sou pai velho, que eu tenho 57 anos. Né, e digo que pai velho tem um esforço enorme para jogar bola, para jogar frescobol no verão, então mais ainda, né? Mas tem uma alegria enorme, porque a maior alegria hoje é a família, né? Respondendo a tua pergunta, acho que não é o caso. Meu pai sempre foi uma pessoa que, desde seus 20 anos de idade, faleceu há ano retrasado, e com 84 sempre fez política não partidária, mas política social, no sentido de contribuir e participar, né, no contexto da sociedade, se desenvolver, crescer e cada vez se aprimorar. Então, acho que isso a gente herdou, né, de uma forma muito clara, até porque comunicação você participa do meio do dia a dia das comunidades, né? Seja nos aspectos das questões macros e das questões até do dia a dia do cotidiano. Então você está o tempo inteiro envolvido, né, com vamos dizer, não a angústia nem a ansiedade, mas com a preocupação de ver as coisas melhorarem, de fazer o bem, a comunicação do bem, a comunicação que traga resultado, a comunicação que seja bem compreendida, que faça o cidadão compreender o seu papel como cidadão. Então, esta é a política que a gente participa, né? Esse é o papel de influenciar como gestor de uma empresa de comunicação. Eu acho que é isso que a gente tem cada vez mais se envolvido, se aprimorado e se exposto, né? O teu pai era um empresário bem-sucedido, conhecido nacionalmente, com enorme trânsito em Brasília, mas era uma pessoa assim que não era muito de falar como você. Teu pai era, eu acho até que mais tímido do que o Marcelo. Meu pai tentou me ensinar, mas eu não consegui aprender totalmente ainda. Aí tu ensinasse para ele? Não, pelo menos ele dizia assim, ó, tem 2 ouvidos e uma boca só. É para ouvir e falar pouco, né? Ouvir muito e falar pouco. Eu não aprendi totalmente essa lição ainda, mas estou aprendendo, né? Então, meu pai é uma pessoa que tinha essa característica, essa qualidade, e claro que nos ensinou, porque ele viveu a vida toda ouvindo, percebendo e vendo no seu dia a dia, e no sentido dele trabalhar e falar com todos, conversar com todos, e sempre olhando, Cacau, uma coisa muito da essência dele, que a gente, né, herdou isso muito claramente, a questão de sempre ver o lado positivo das pessoas. As pessoas, na visão dele, não tinham problema, não tinham maldade, não tinham equívocos, sempre tinha algo de bom de extrair, algo de bom de ouvir, algo de bom de contribuir. Então ele sempre foi uma pessoa muito disponível e disposta a ser demandado pelas boas causas, né? Então acho que isso é o talento. Ele hoje estaria com certeza querendo a boa política, né? Ele estaria pensando nisso, sim, porque é uma pessoa que nunca participou da política partidária efetiva, mas sempre teve um desejo, sem dúvida nenhuma, de fazer, mas essa estrela não brilhou para ele, né? Então ele teve de forma indireta envolvida no contexto nacional, no contexto estadual, Santa Catarina e Paraná, e no contexto sempre municipal em Florianópolis, né? Eu fiz essa pergunta e
e entrei nesse assunto porque a gente tem visto aí você, nos últimos tempos, tomando posições, assinando artigos editoriais, exibindo pronunciamentos contundentes na televisão. Não dá para ficar em cima do muro mais, né, Marcelo? E ser omisso num momento desse, né, de transformação no país, de dificuldade. Sabe uma coisa que eu sempre colocava, Cacau? Uma empresa de comunicação, ela tem que dizer aos seus seguidores, que são os telespectadores, eu sempre falo, são seguidores, né? Nós não somos uma televisão, somos um canal, como tem o jornal, a TV, o digital, o que seja, né? E nós temos que dizer para as pessoas o que nós pensamos e o que nós acreditamos, de forma muito transparente. Essa coisa de você querer agradar gregos e vitorianos e ser politicamente correto é um equívoco, porque você acaba não tendo nenhuma posição efetiva para você defender A ou B. Mesmo que você esteja errado, e você errado, você aprende, você muda de opinião, você se desenvolve, você se aprimora. Mas você tem que ter posições. E nós decidimos já há muito tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás, acho que até um pouco mais, 5 ou 6, deixar uma empresa de comunicação que diga aquilo que pensa, né? Como tem o americano, tem um veículo de comunicação republicano, democrata, e ele tem uma cobertura jornalística republicana, transparente, equilibrada e imparcial. Mas as posições editoriais da empresa têm uma posição e têm uma crença, né? E nós sempre fizemos isso. E eu, como gestor, decidi também colocar de forma muito clara o que eu penso como cidadão, como empresário, como gestor, daquilo que eu entendo que as pessoas devem refletir, nas questões mais relevantes, para poder eventualmente entender qual é o seu papel como cidadão e aquilo que nós temos obrigação de cada singularidade fazer a contribuição, que é agir. Agir em prol de uma coletividade e agir em prol de um contexto social. Não dá para pensar só em si e pensar aquilo que a gente colocou naquela mensagem de final de ano, né, que a pandemia nos ensinou. Se eu estou bem, não é o mais relevante, mas se meu entorno não estiver bem, nós não estamos bem. Então, ou todos estão bem, ou ninguém está bem. Claro que isso é parecer um pouco demagogo, piegas, porque é difícil você olhar a humanidade bem. Mas você pode se preocupar com o seu entorno, né? Daquilo que você tem alcance, que é a sua família, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, seu estado e, por que não dizer, o seu país, fazer a sua parte, né? Então, sim, a gente está dizendo o que pensa, está sendo, vamos dizer, muito bem recebido, os retornos e feedback são positivos, e a gente procura se expor para poder, eventualmente, ajudar a contribuir as pessoas serem provocadas a, né, cobrar de quem tem que cobrar, né? Ô Marcelo, algumas entrevistas eu já comecei pelo fim, outras pelo meio, e agora essa tua, então vamos começar pelo começo. O seu primeiro emprego e como chegou ao comando de um império hoje de comunicação em Santa Catarina? Meu primeiro emprego foi com 14 anos, numa empresa chamada Planev, que cuidava de seguro. Meu pai, à época, fez o maior apólice de seguro do mundo, chama-se Top Bradesco, Top Clube Bradesco, que era o maior do mundo à época, e eu lá carimbava papel. Com 14 anos, trabalhava meio período, e aquilo me deu uma visão, primeiro, de trabalhar, expediente, cumprir horário, responsabilidade, obrigação, salário, assim por diante, né? Mas na comunicação, eu comecei depois, mas teve um processo até mais interessante. Meu pai tinha uma época rádio no Paraná, a gente começou há 45 anos, o aspecto de comunicação. Antes do seguro, teu pai tinha rádio? Não, no mesmo momento de seguro, ele tinha uma rádio cidade lá em Curitiba, a gente ia lá olhar, né, e achava interessante o estúdio, lá o DJ na época que tinha o disco, né, o disco, aqueles discos antigos de vinil e tal, e aquilo era interessante, não tinha nenhuma visão de que aquilo seria um trabalho nosso, né. Aí nós tivemos uma época que saímos da comunicação, meu pai, isso há 45 anos atrás, e voltamos a 35 anos atrás. Quando nós voltamos a 35 anos atrás, eu comecei o trabalho de comunicação, à época, no Paraná. Comecei trabalhando lá na TV do Paraná, que a gente tinha lá, que era a Manchete. Fui trabalhar com o Nélio Procópio, fiquei um ano no interior, morando em hotel, lá em Permuta, num hotel que era um resortzinho que tinha lá em Nélio Procópio, interior do Paraná. Trabalhava colocando torre e antena em Campo Mourão, em Cascavel, em Umuarama, em Paranavaí, e assim por diante. Aprendi tudo que tinha de televisão ali durante um ano. Depois eu fui para Lages, trabalhei junto com o Roberto Amaral, antigo SCC, né? Era diretor de marketing, trabalhava na rádio de Itaió, na rádio de Gralha Azul de Urubici, no próprio SBT, à época era o SCC, tinha uma geradora em Chapecó, em Florianópolis, em Lages, e aí fiquei uns 2, 3 anos morando em Lages, um frio danado, até minha mãe, uma época, com uma pena enorme minha, né? Aí nós fomos a Caxias, que é ali perto do Vacaria, Caxias, né? Foi do Lanifício Alfa, que a gente era muito amigo do Caio Sebe, que era um dos donos, e aí compramos lá calça de lã, até um pala eu comprei. Nunca usei, mas acabei comprando um pala, porque era um frio danado em Lages, morava no Map Hotel e tal, né? E aí depois vinha Florianópolis, e aí comecei a ter uma relação mais de gestão com Florianópolis Chapecó,
E aí assumi a direção geral, depois a superintendência, depois a vice-presidência e depois a presidência da empresa. Então, eu estou na empresa Cacau há 35 anos. Tu nasceu em Curitiba? Eu nasci em Curitiba. E os teus pais são de Florianópolis? Meu pai é de Florianópolis, minha avó é de Florianópolis, a família é daqui de 3 gerações, né? Eu nasci em Curitiba, meu pai foi ao Paraná fazer um internato, né, o Colégio Paranaense, conheceu a minha mãe, casaram-se, fizeram família, todos nós nascemos lá. E aí o pai veio para cá, trouxe o Mário José Rosemar, depois trouxe o Marcelo, veio a Luciano e o Leonardo ficou lá no Paraná. O Leonardo trabalhou na Rede Globo? Sim, Leonardo, na primeira época, Leonardo foi fazer... Na verdade é o seguinte, Leonardo foi estudar comunicação. Leonardo é mais velho? Mais velho. A Luciana, Leonardo, Mário José, eu e Rosemar. O Leonardo foi estudar nos Estados Unidos comunicação, cinema e televisão, para voltar e fazer a gestão das empresas, começar a fazer a gestão, né? Meu pai foi muito exigente, né? Não tinha coisa de você fazer gestão. Era você começar a aprender lá de baixo, conhecendo tudo, sempre tendo pessoas que então tinham o comando, e aí ele mostrar serviço, competência, engajamento, responsabilidade, né? E aí quando ele veio para cá, nós tivemos que sair da comunicação. Nós éramos Globo, à época, com a TV Coligadas, depois veio a concessão aqui da RBS, aí tirou a Globo nossa na época, fomos para a Tupi quebrou, ficamos sem rede, e aí então o pai teve que sair do negócio. O Leonardo veio para cá, não tinha mais negócio. E aí então ele foi para a Globo, foi produtor executivo, fez lá o Tempo e o Vento, ficou lá 2, 3 anos, e aí quando nós voltamos para o negócio de comunicação lá pelo Paraná, comprando uma televisão e 2 rádios do Eurovisto, Guimarães, presidente do lado Positivo, hoje senador, muito amigo nosso, e aí começamos lá no Paraná de volta há 35 anos, e lá eu comecei também há 35 anos atrás. Eu perguntei isso porque eu fui muito amigo do Rico Lobato, e numa época, com 15, 17 anos, a dona Cléia, mãe do Rico, me adotou. Eu era um vagal por aí, minha mãe foi embora, fiquei meio perdido aí, mas eles gostavam de mim, o Rico era apaixonado por mim e eu por ele. Quando chegava o Mário Petrelli, era um cartaz que teu pai tinha aqui, falava no tamanho da casa em Curitiba, nas festas. Você viveu um momento inesquecível na tua juventude dos teus pais em Curitiba. Foi muito rico. Foi o auge? Sim. O meu pai era, né, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito simples, né, mas felizmente meu pai, importante isso, meu avô teve muito dinheiro, depois faliu. O irmão dele, meu pai mais velho, também teve muito capital, trabalho, todos por conta do trabalho, também perdeu, infelizmente. Meu pai também começou. Minha avó Alice, por exemplo, daqui, ela quando casou com o Leonardo Petrelli, que é o italiano, né, ela tinha que costurar para fora. Mas teu pai quebrou esse ciclo, não faliu não, né? Mas meu pai tinha muita preocupação. Ele sempre foi uma pessoa muito comedida, muito responsável, nos ensinou isso. Porque ele viu o pai dele e viu o irmão dele também, tendo as condições de terem capital e depois terem dificuldade. Então, ele sempre foi uma pessoa muito responsável com relação, e sempre disse, dinheiro acaba, e se não tiver o trabalho e a produção e a responsabilidade, um dia você pode sofrer o ônus disso, né? Mas voltando ao que você falou, nós tínhamos uma casa, assim, muito bonita, hoje quem mora lá é o meu irmão Leonardo, e meu pai adorava festas, minha mãe também adorava festas, faziam lá réveillons, que eram, assim, em Curitiba, 800 pessoas, né? E tinha lá o melhor de comida e bebida, então ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de receber e de proporcionar o melhor nas suas recepções, né? E a grande fama era o Leonardo quando vinha para cá e todo mundo dizia, os amigos, né, da tua família, que o Leonardo trabalhava na Globo, estava indo para a Globo. Sim. Aquilo era amigo das celebridades. Das Globetas, não sei o que tal e tal. E tinha muito isso. Ele morava, tinha um apartamento lá no Jardim Botânico, que a gente via lá de vez em quando. O Rico era amicíssimo dele. O Rico morava no Rio, frequentava o hipopótamo, tinha carteirinha, né? E aí perdemos ano passado, né, a Clé e o Isaac Lobato, que eram figuras aqui da ilha maravilhosa. Tinha uma casa ali na beira-mar, né? A gente ia lá, eles nos recebiam, aí tinha o trampolim que nós pulávamos do telhado, tinha aquele trampolim branco que tinha mola embaixo, né? Então a nossa vida sempre foi muito também com as famílias daqui, da Circe, né? Do Tico, ali, do pessoal ali. A gente sempre se relacionou muito aqui com as pessoas de Santa Catarina. Ô, Marcelo, tu disseste aí que teu pai era muito comedido em função dos irmãos, né, que tinham e perderam. E aí, ele chegou a ter alguma preocupação com o teu trabalho aqui? A tua empresa decolou, não decolava? Estava tirando o dinheiro do velho? Como é que foi essa convivência? Meu pai sempre foi, nas reuniões que nós tínhamos de acionistas e de direção, de família, ele sempre foi o mais cobrador, né? Ele tinha assim, a preocupação por conta da preocupação dele, da empresa e para os filhos dele, né? Para a família. Então, ele sempre foi muito cobrador,
né, das questões da responsabilidade do capital, dos custos, da rentabilidade. Né? Eu diria assim, que meu pai era o mais, no bom sentido da palavra, o mais chato das reuniões, né? Porque ele era muito contundente nisso. Né? E para nós foi um aprendizado, porque convencê-lo não foi fácil. Mas, em compensação, ele sempre depositou muita confiança. Né? Meu pai nunca foi o executivo da empresa. Né? Eu digo que eu estou há 35 anos aqui, então eu estou há 35 anos trabalhando na empresa, ele trabalhava na área de seguro, de previdência, então ele não era o executivo do dia a dia. Então, ele era uma pessoa mais como o conselheiro, mais como uma pessoa que você tinha que estar o tempo inteiro, né, dando satisfação e recebendo os apontamentos. Né? Então, era um convencimento contínuo. Então, foi muito positivo isso. Ô Marcelo, seus pais faleceram, primeiro foi a sua mãe em 2000... Minha mãe faleceu há 84, há 13 anos atrás. Em 2020 foi teu pai, né? Sim. E os irmãos como estão? Lá em cima a dona Dicéia e o seu Mário podem descansar em paz? Sim, sim. Eu acho, claro, que é uma preocupação contínua. Né? A gente sabe que aquela história, né? A história sua terminou quando termina. Né? Então você precisa estar o tempo inteiro com certos cuidados, de ter uma gestão de trabalho, de cidadão, questão econômica, financeira, para você não cometer erros que sejam erros que te prejudiquem a ponto de você amanhã pagar uma conta muito cara por conta disso. Mas hoje, sim, eles podem estar tranquilos, até porque a gente sempre olha, eu tenho na minha sala, Cacau, uma foto dele, da minha mãe, então ele sempre está olhando, olha para dizer, peraí, o que ele pensaria disso, né? Porque eu não tenho hoje como me aconselhar. E o pai realmente é uma pessoa que tinha uma visão muito grande, uma capacidade enorme. Minha mãe, infelizmente, como ela faleceu já há 3 anos atrás, eu tive pouca esta relação empresarial de me aconselhar com a minha mãe, né? Sempre a questão pessoal mais, né? Ô Marcelo, e qual é o tamanho do grupo ND em Santa Catarina e da RIC no Paraná, comandada pelo teu irmão? Olha, a gente hoje pode dizer que nós somos uma empresa relativamente... A gente tem hoje a maior afiliada da Record do Brasil. Nós temos hoje quase 1.000 colaboradores. Nós temos hoje a maior produção de conteúdo regional do Brasil e aqui o Grupo ND Santa Catarina com relação às 6 emissões da Record. Eu diria que nós somos do Sul hoje a maior empresa de comunicação no aspecto de abrangência, não de faturamento, porque nós não somos a Globo fatura mais nesse contexto, mas eu diria que nós somos uma das maiores empresas de comunicação regional do país. O que tu tens? Quais são os veículos? Nós temos aqui em Santa Catarina as 6 geradoras de televisão na Record, Joinville, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, Criciúma e Chapecó, que tem as 6 geradoras regionais. Isso tem um contexto de produção regional que soma 16 horas e 45 minutos por dia, de segunda a sexta, é a maior do Brasil, de produção de conteúdo, né? Para vocês terem uma ideia, a Record produz 13 horas, né? Claro que é outra produção, outro contexto salarial, outra qualidade, no bom sentido, mas minuto a minuto, segundo a segundo, você tem que preencher com bom conteúdo, né? Até porque televisão é gratuito, se você não dá um bom conteúdo, você sabe muito bem disso, amanhã a pessoa muda de canal. Então é uma competição diária, né? Contra você mesmo, no bom sentido. Tem a Record News, que é outro canal de televisão importante registrar. A Record News, em dezembro, passou a Globo News. Hoje a Record News é o 8º canal de audiência do Brasil. Quando fala de canal 8º, em comparação a todos, Record, Globo, Bandeirantes, SBT, CNT, RTV, etc. É o 8º. E em relação à notícia, é o 1º do Brasil. Passou a Globo News em dezembro. Então nós temos a Record News do Estado também, que é outro canal de TV aberta. Temos o Jornal Notícias do Dia, temos uma plataforma de revistas e temos o ND+, que é o portal hoje de maior audiência do Estado, né? E vamos dizer assim, é um orgulho para nós, porque é aquela história, você no digital, você tem a primeira milha, né? É onde você vai buscar rapidamente a primeira interesse de consumir notícia, gratuidade e opções variadas, né? Então, se eles estão buscando no ND+, é porque estão buscando no Grupo ND a qualidade sempre em informar, né? Então, isso é na televisão, no jornal e assim por diante, né? Ô Marcelo, a Globo News, você disse agora que a Record News bateu a Globo News. Existe alguma possibilidade da Record, da Rede Record, chegar perto ou até bater a Rede Globo na TV aberta? Olha, Cacau, eu acho que é evidente que sempre se procura. Se você olhar hoje os nossos índices de audiência aqui em Santa Catarina em relação à programação regional, em várias cidades nós somos líderes regionais, né? Em várias cidades nós somos líder de média de audiência já, em outras, né, em relação às 7 da manhã às 11 da noite. Eu não tenho dúvida que sim. Agora, para isso demanda um trabalho de muita competência. A Rede Globo é uma televisão altamente competente, muito profissional, tem uma experiência enorme das melhores do mundo, tem um histórico excepcional de entrega, de prestação de serviço. Tenho a convicção que se atrapalhou muito na linha editorial, tanto jornalística como a questão de entretenimento,
Acho que ela errou nisso, acho que a direção, os acionistas delegaram isso para gestores que eventualmente não tiveram uma visão, não estão tendo uma visão de Estado, e sim um pouco mais parcial, ideológica. Acho que isso trouxe uma grande oportunidade para a Record. Nós estamos sabendo colher resultado nesse sentido aqui. Mas é evidente que sim, essa é a grande meta de qualquer empresa que está em segundo lugar, almejar o primeiro, com grande respeito e com grande consideração e respeito por conta da qualidade que a Rede Globo Televisão tem e exerce. Eu cheguei aqui dizendo que eu estou hoje com o cara certo, mas não no meu dia certo. Ainda bem que ele está falando, esse cara é bom de conversa. E é que eu acordei de madrugada e não consegui mais dormir, Marcelo. Eu estou com esse problema. Segundo a minha irmã Mirella, isso é coisa de velho. A idade, quanto mais velho, menos tu vai dormindo. Isso tem que ver como é que você foi dormir. Se foi cansado, foi tranquilo. De acordou de madrugada, aí realmente se aprontou de noite, né? Tomou um bom vinho, um bom uísque. Aí... Não estou aprontando mais nada, é a idade mesmo, meu querido. Nós vamos fazer então o nosso primeiro intervalo comercial. Estamos conversando com o dono disso aqui, Marcelo Gonzaga Petrelli. E é o primeiro Conexão do ano de 2022. E daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa aí, porque eu tenho muita coisa para saber de você, meu jovem. Vamos lá. Já, voltamos. Voltamos com o Conexão ND, primeiro programa do ano, quinta-feira é à meia-noite, e hoje com Marcelo Correia Petrelli, diretor-presidente do Grupo ND, e é o primeiro programa do ano, Record News. Meu amigo Marcelo, você tem hoje o único jornal impresso de Floripa. E o maior concorrente, o Diário Catarinense, deixou de circular como jornal impresso diário e passou a ser uma revista semanal. Muitos jornais fecharam no Brasil e no mundo e migraram para o online. Alguém te disse que você é maluco sendo dono de um jornal em 2022, velho? Meu pai. Quando eu estreiei lá atrás o jornal, eles, pô, tá maluco? Né? Porque já diziam os profetas ou consultores que o jornal deixaria de existir em 2000. Né? Nós estreamos o nosso em 2014, 2004, desculpa, né? 2004, 2006, não me lembro, tem 15 anos, 2006. Então, 6 anos depois que já profetizavam que não existia. Nós sabíamos que um grupo de comunicação precisava ter a mídia impressa por conta da relevância que tem a mídia impressa e a opinião. Um exemplo prático disso. O Bradesco fez um desentendimento agora com relação ao agronegócio, por conta de um post social de não consumam carne, uma besteira que fizeram, que falaram. Eles utilizaram o Notícias do Dia, o jornal impresso, hoje o maior jornal de Santa Catarina, está no IVC, né, para poder se comunicar com o agronegócio e dar a sua opinião de instituição financeira do que ela pensa e do erro que ela cometeu, para corrigir aquele apontamento. Né? Então, o jornal tem esse peso, tem essa força, tem essa relevância. E nós sabíamos que era importante entrarmos nesse setor. E na época que nós entramos aqui, Cacau, você sabe muito bem, estava no Diário, né, você tinha o Diário Catarinense, você tinha o Jornal Estado e você tinha o Jornal Notícia, que fazia a QN Capital. Então, entramos como um quarto jornal. É um jornal na área mais popular, para não competir com nenhum, por conta de que ali estava, né, tomado o tempo. E fomos avançando e fomos mudando de perfil. E aí o Diário decidiu, eu pessoalmente acho que foi uma decisão para nós maravilhosa, né, parar com a mídia impressa, acho que foi um equívoco. E a gente soube aproveitar muito bem isso. Né? E acho que isso foi um ferramental importante para o nosso digital, que é ter o jornal, ter a equipe do impresso, ter a estrutura que é mais profissionais, pago pelo faturamento do impresso, pelo assinante e pelo publicitário, para poder ajudar a alavancar o digital. Então, essa questão vamos dizer, da questão híbrida que nos ajudou a sermos hoje o portal de maior audiência no Estado. E eu acho uma vergonha uma capital do Estado, uma cidade com a tradição de Florianópolis, que gostava de acordar lendo a coluna do Beto Stodic, o jornal O Estado, o Celso Pamplona com o jornal A Gazeta, e aí, de repente, não tem um jornal. Então, é importante, né? O Notícias do Dia vive de assinatura. Sim. É um jornal que, só para completar aqui, eu dizia uns 10, 15 anos atrás, eu dizia que aqui em Florianópolis era a cidade que tinha mais per capita, porque Florianópolis, todo mundo sabe, é a cidade que tem mais per capita. IPTU por pessoa e a época telefone físico por pessoa, porque você tem uma casa
e uma outra casa do mesmo município para tirar férias. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Mas era o que tinha mais per capita. Colunista social, cabeleireiro e sushi. E funcionário público? Também, né? Também. Mas colunista social. Você tinha lá na Notícia 5, no Jornal Estado 4, no Diário tinha mais 4. Quer dizer, era um volume de informação absurda, né? Você sabe muito bem que viveu essa época intensamente, né? É porque a cidade tem uma fama de fofoca. Sim. E colunista social que fazia sucesso. Sim. Em Porto Alegre eles não tinham colunista social. Aí ela Tanto quando eu cheguei no Diário Catarinense, fiz um monte de sucesso lá, foi uma surpresa. Colunista que a gente está procurando. Sim. Aqui a gente tinha tradição, porque a leitura nossa era do Rio, vinha dos olhos do Barros do Amaral, Ibrahim Suede, aquela turma toda. Eu sou da época, Cacau, que a gente passava a férias do Rio de Janeiro, fevereiro e julho, porque meu pai trabalhava na época da Atlântica Boa Vista e trabalhava no Rio de Janeiro. Né? Então a gente vinha para cá, já com os capítulos de novela já assistidos no Rio. Porque era tudo por fita, né? Então contava para as pessoas o que já tinha acontecido. Isso. Aquela coisa que você falou, tudo vinha do Rio de Janeiro, né? O grande centro de comunicação, e aqui sempre atrasado, porque não tinha satélite, não tinha ligação entre as televisões, era fita mesmo, né? Então tinha que vir de lá para cá o capítulo, o filme assim por diante, né? Me lembro. Ô Marcelo, você remaneja, você pega dinheiro de outras empresas para aguentar o Diário Catarinense ou ele se sustenta? O Notícia do Dia? O Notícia do Dia? No início... Diário Catarinense? Não, mas quero fazer um parênteses sobre isso, Cacau. Até quero registrar aqui a grande satisfação que nós temos de ter você aqui na casa, sabe muito bem disso, né? Obrigado. Nós sempre admiramos o teu trabalho, e eu até não é demagogia, mas sou obrigado a dizer publicamente, o Cacau tem 4 qualidades, né? Muito, além de várias, mas 4. Primeira, muito trabalhador. Obrigado. Né? Seu pai faleceu, você estava aqui trabalhando no dia seguinte, né? Foi. Você é uma pessoa que tem muita sensibilidade para fazer as leituras da cidade, do Estado, e você tem muita coragem para se posicionar e tem muita fonte. Então, essas 4 qualidades fazem de você um dos melhores comunicadores do Brasil. Né? Então, tivemos a felicidade de trazer o Moacir Pereira, temos hoje o Paulo Alceu, temos vários outros profissionais, mas você veio para cá para contribuir muito, né? E eu fiquei muito feliz pela tua alegria que hoje você tem em estar conosco. A recíproca é verdadeira. Então, o teu pai, né? A Brasília, tua mãe, sempre conheceu muito bem meu pai, teu pai Manuel Menezes também, meu pai conheceu muito a época. Então, tê-lo aqui é muito importante para nós, significativo. Então, muito obrigado. Mais uma vez em público aqui, a gente está muito feliz por conta disso. Ô Marcelo, qual é o teu xodó? Mas só respondendo a tua pergunta, no começo, é claro que o jornal precisou de capital e as empresas emprestaram, né, para o jornal. E o jornal já pagou essa conta todinha para as empresas e hoje é uma empresa autossuficiente, rentável, por conta da sua condição de gerar capacidade de atender o cliente publicitário e o cliente assinante e, por conta disso, ter a sustentabilidade e a rentabilidade. E de todos esses veículos, qual é o teu xodó? O que tu gosta? Olha, eu te confesso que era muito o jornal. Hoje eu te confesso que já é o jornal, muito com o digital e muito com a televisão. Mas, assim, o jornal era a coisa que mais tirava o tempo de você se preocupar e atender bem o dia a dia. Mas era o jornal na época. Hoje não. Hoje eu digo todos. Voltemos à política. A pergunta que eu não ia, claro, deixar de fazer para um empresário de comunicação que está tendo posições políticas, assumindo temas até relevantes e recebendo elogios e causando polêmica também, porque diz o que quer. E é assim que tem que ser o jornalismo, com liberdade e responsabilidade. O que você acha dos governos Jair Bolsonaro e Carlos Moisés? Que são 2 governantes, ô Marcelo, chefes do executivo que estavam, o de Santa Catarina completamente fora do processo político, que entrou com a maior votação da história política do nosso estado, com 73% do eleitorado, e o Bolsonaro já era político há 28 anos, mas não na linha de frente do palco, e acabou ganhando a eleição em Santa Catarina, se elegendo presidente da República, aqui com 75% dos votos. São as 2 votações mais expressivas da história política catarinense. Como você viu isso? Primeiro, eu acho que em 2013 as pessoas foram às ruas, milhares de pessoas, para dizer, ó, isso que está aí não me interessa mais. Eu não comungo disso, eu não quero mais isso para eu como cidadão, as pessoas, né, e com o meu país. E aí veio a evolução do eleitor tornar-se independente, tornar-se... Hoje você vê no Brasil o brasileiro politizado. Você vê o brasileiro hoje, de todas as classes sociais, consumindo mais informação jornalística do que entretenimento. Eu acho que é o povo mais politizado do mundo, hoje, porque sim. é a guerra que está aí, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, politizado que eu digo que tem sido positivo, porque eles estão atentos a prestar atenção no que está acontecendo, quem entrega, quem merece a confiança, quem eu vou, né, prestar o meu voto, etc. Então, quando veio a eleição de 2018, veio por conta disso, rompimento com tudo isso. Então, eu acho que foi muito positivo. Positivo para o Estado, positivo para o país, trouxe um presidente da República que defendeu
deu toda uma linha nova de posicionamento em relação à questão da esfera federal, né, de romper com todas aquelas amarras, aqueles entendimentos. Né? Você sabe que lá na África do Sul, quando Mandela assumiu a presidência, ele colocou o judiciário numa cidade, o legislativo noutra e o executivo de outra, para que eles não se conversem com muita intimidade. Né? Em Brasília, infelizmente, eles estão numa praça, todo mundo junto, né? Então é evidente que o Brasil tinha, à época, vamos dizer, uma convergência de interesses que não eram republicanos e não eram interesses sociais, e sim de instituições para poder se fortalecer ou poder se perpetuar. O Bolsonaro vem e mostra isso tudo, né? Dá um tapa na cara em todos nós e mostra de forma muito clara esse contexto todo. Eu acho que isso foi muito positivo e é positivo, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, ele presta um serviço muito importante para o Brasil. Ele tem as suas características que todo mundo critica, todo mundo, né, dessa forma, tem uma polêmica muito grande do jeito que ele fala, as coisas que ele assume, as coisas que ele provoca. Eu acho que isso traz um problema muito grande em relação às pessoas enxergarem o governo. Mas eu entendo que o Bolsonaro tem sido positivo para o país e para o momento que o país passa. Com relação ao Carlos Moisés, da mesma forma, acho que Carlos Moisés veio num rompimento enorme, 70 e poucos %, uma confiança enorme em a sociedade romper com aquele processo político que já vinha muito em cima da Tríplice Aliança, né, que se perpetuou durante praticamente 16 anos, onde todos estavam juntos. Né? A sociedade olhava aquilo, mas peraí, esse não é inimigo desse, esse não se entendia com esse, agora todo mundo está junto. Isso não me interessa. O que me interessa é ter uma coisa que seja independente e que preste um serviço republicano para a sociedade. Acho que Carlos Moisés, no começo, teve muita dificuldade de compreender o processo político. Acho que ele aprendeu muito pelo processo da dificuldade. Hoje eu entendo que é um governador que está governando, tem feito um trabalho muito responsável e coerente naquilo que ele está se propondo a ser como governador, e as urnas vão trazer a interpretação de dar continuidade ou não Carlos Moisés, se assim desejar ser candidato à reeleição. Mas acho que hoje também tem sido um governador que presta um serviço e traz um propósito positivo para o Estado. Ô Marcelo, o Jorge Bornaus e o Mário Petrelli eram os dois, assim, eles achavam até que eram irmãos. Eu acho que o Jorge foi o melhor amigo do teu pai e o teu pai foi o melhor amigo do Jorge aqui. O Jorge está tendo umas posições aí, conversou com Zé Dirceu na Praia Brava, com Sérgio Moro, com Ciro Gomes. E o teu jornal é muito independente, a gente elogia o Bolsonaro a hora que quer, teus veículos e tal, tu dá essa liberdade política. Você e o Jorge Bornaus, o Jorge já te chamou para dizer, Marcelo, pega de leve aí, como é que é, não é bem assim? Primeiro, ontem eu falei com um senhor amigo do meu pai, chama-se Molina, Nilton Molina, né, área de seguro, né, mandou um livro para mim, liguei para agradecer. Ele era amigo do meu pai há 62 anos, mas que loucura, 62 anos, amigo do meu pai. O Jorge também era amigo do meu pai há mais de 60 anos, né? E sim, acho que o Jorge era o grande amigo dele, ele é grande amigo do Jorge, acho que o Jorge sentiu muito, né? Eles tinham lá Praia Brava o apartamento, estavam o tempo inteiro se falando, o tempo inteiro aqui na Beira-Mar também moravam no mesmo prédio. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, o pai tinha essa visão de serem amigos, de trocar informação, trocar opiniões, trocar apontamentos, trocar visões do Brasil, né? Tanto um como o outro, e o Jorge hoje, graças a Deus, né, presente na vida pública, na vida social, quer dizer, sempre teve uma vida muito republicana, muito espírito, e é importante até registrar, o Jorge e meu pai participaram, numa época, do governo do Collor. Na hora que o Collor estava na grande dificuldade, pediram que eles forem lá para participar, para salvar naquele momento, né? Ficaram 3 meses. Eu sei. O Collor não conseguiu. Não conseguiu. O Collor não aceitou os aconselhamentos que foram dados à época pelo Jorge, meu pai era chefe de gabinete, no sentido de que era um papel de fazer um momento de ter uma visão transparente, ética, separado de pescifarias, aquela coisa toda. E aí foram embora. O que quer dizer com isso? Que tanto um quanto o outro, e o Jorge hoje atuante, sempre tiveram uma visão para o bem do país, né, republicana, e sempre disposta a contribuir e somar. Eu acho que a posição dele de conversar ali com o Zé Dirceu, que estava no condomínio, que estava ali na casa de um médico, que é amigo de ambos, né? Eu acho que foi muito republicano nesse sentido. Evidente que muito mal compreendida por todos, porque o Zé Dirceu representa, sim, uma situação bastante emblemática. Mas né? ele não se mete no teu trabalho, não, né? Não, em absoluto. Não dá conselho, Eu até me aconselho pela visão que o Jorge tem do país e assim por diante. Não, mas é uma pessoa extremamente republicana, mas sempre estou à disposição de ouvir não só o Jorge, como qualquer pessoa que possa dar para mim um apontamento, uma crítica, uma sugestão, um entendimento, um fomento, né, uma motivação nesse sentido. Marcelo, Santa Catarina, se fosse um país, estaria competindo com alguns dos melhores do mundo, assim, na Europa, até pelo tamanho, né? Mas também com infraestrutura de quinto mundo, né?
muito buraco, estrada, e tu estás fazendo campanha aí para duplicar isso, aquilo. E... Quais são as nossas maiores virtudes e os nossos maiores defeitos, assim, rapidamente? Acaba, veja bem, a questão das estradas. Nós temos o que temos hoje por conta dos gestores estaduais, federais principalmente, né, no caso do governo estadual dos últimos 20 anos, e os nossos parlamentares federais, deputados, senadores, dos últimos 20 anos atuais, que não tiveram a capacidade de buscar do governo federal as necessidades dos investimentos do Estado, que é exemplo para o país. Eu até comentei na Fiesp, quando fiz o discurso daquela campanha que lançamos, nós fomos muito penalizados por aquela coisa, Santa Catarina é um Estado que não precisa de nada, vocês têm tudo. E nós, na pseudo-vaidade, né, não é verdade. E o que aconteceu? A gente não reivindicou os dinheiros, os capitais, para, não só capital, como modelo, privatização e assim por diante de rodovias. Né? Então, nós fomos negligenciados e negligenciamos. Quer dizer, nós gerimos mal. Nós, vamos dizer assim, eu diria que os políticos têm que ser cobrados por conta disso. Né? Na questão da qualidade de defeitos, eu comento muito o seguinte, o Brasil, infelizmente, é um país atrapalhado e continua atrapalhado. Né? Brasília não tem feito um bom trabalho em relação a ter, vamos dizer, um entendimento para o Brasil se tornar uma boa nação. Se ela não faz isso, ela atrapalha o Brasil, atrapalha Santa Catarina. Nós não podemos nos separar, né? Infelizmente, né? Dito isso, nós também não podemos ter, porque o Brasil não permite, pela legislação, pela Constituição, termos leis estaduais, como é os Estados Unidos, que tem cada estado leis diferentes para você poder promover um desenvolvimento socioeconômico diferente do estado em relação ao outro, seja leis tributárias, seja leis de segurança e assim por diante. Não temos essa capacidade. Então, a única condição que nós temos que nos diferenciar do resto do Brasil para não sermos contaminados. E eu digo muito isso, Cacau, a minha preocupação não é uma questão econômica Venezuela, Argentina, porque o Brasil é um país muito grande economicamente, consolidado, plural e bastante, vamos dizer assim, diversificado. Agora, evidente, você ficar maltratando a economia durante 10 ou 20 anos, uma hora você pode ter grandes dificuldades. Mas o que me preocupa no Brasil hoje é nós virarmos um México. O que é o México? É um país onde o crime organizado comanda o país, que é a história do crime organizado financiando o setor político. Narcotráfico. Exatamente. Aqui no Brasil, o narcotráfico, o crime organizado, né? Porque o crime organizado não é uma questão social. O crime organizado é uma questão econômica, né? Por conta do que eles têm interesse de forma econômica, a invasão, a questão do roubo, a questão do tráfico, né? Aliado ao político, aliado ao próprio judiciário, em alguns momentos, né? E você tem isso tudo atrapalhando o Brasil e você perder o controle do Estado de Direito, né? Então, essa é a minha preocupação. O que eu quero dizer com isso? Que o futuro de Santa Catarina está, nesse momento, em você se blindar. O que quer dizer blindar? Você fazer com que a sociedade esteja mais bem informada, mais bem esclarecida, mais bem independente, corajosa, exercendo seu papel de cidadão e as instituições sendo fortalecidas, reconhecidas, mas também cobradas. E aí sermos um Estado diferenciado, como sempre fomos. Campeão de kart e de esqui na neve. Sim. A época, eu fui campeão brasileiro de kart, isso já quando eu tinha 17, 18 anos, curitibano, fui vice-paranaense, na época fui brasileiro no campeonato de Foz do Iguaçu, né? E também depois fui campeão de esqui. Meu pai sempre nos proporcionou a oportunidade de esquiar na neve, a gente esquiava muito na Suíça há muito tempo, e também no Chile, aqui em Portijo, passava lá um mês e tal, e tive a oportunidade de aprender bem, né? E também de competir tanto aqui na América do Sul como na Suíça, e tive a oportunidade de ganhar alguns campeonatos, tanto lá, isso quando eu era jovem, né? Isso lá aos 17 anos. Tu é jovem, rapaz, hoje, velho sou eu. Né? Mas hoje com 57 não tem mais reflexo para isso, né? Hoje, quando eu tenho a oportunidade de esquiar, light, né? Já não são todas as pistas pretas, né? É aqui na Argentina, não? Bariloche? Não, aqui a gente já foi a Vale Nevado, já foi a Bariloche, mas muito ao Portijo, que é uma pista de esqui antiga que tem no Chile. Presidente, personalidade de vendas em 2009. Eu tenho visto que você é mesmo um homem de vendas, marketing, comunicação. Eu dizia, Cacau, quando eu tive o privilégio de ser escolhido, vender é fazer o bem. Porque você, quando vende, você está entregando um produto que você acredita que a pessoa precisa e vai ter resultado. E você quer vender de novo. Então, você precisa fazer o bem. Precisa vender com transparência, precisa vender com preço adequado, precisa vender algo que realmente faça a diferença para as pessoas que estão acreditando no teu negócio, na tua empresa, porque você precisa ser bem avaliado. Você quer que a pessoa te receba bem no dia seguinte, né? Então, vender é fazer o bem. E vender é querer que as coisas se desenvolvam por conta disso, né? E agora, para terminar, a última pergunta, estamos estourando, mas se cortar, o homem, vão se incomodar, não corta. Ô Marcelo, e essa nova Florianópolis aí, cheia de empreendimentos, cheia de turistas, grandes hotéis, grandes tudo. Essa cidade de hoje
Tem futuro. Eu acho que Florianópolis vive um momento de uns 4, 5 anos para cá ímpar, né? A Ponte Ercílio Luz, o aeroporto Ercílio Luz, quer dizer, você tem Marina que está para chegar, né? Quer dizer, todo um conjunto de grandes empreendimentos, sejam hoteleiros que estão surgindo, como a questão de desenvolvimento imobiliário, quer dizer, vive um momento muito relevante e positivo. Porém, é importante que as forças da sociedade, você tem hoje 2 cidades no Brasil, que deve ter mais, evidente, mas 2 que a gente pode identificar, que é Balneário Camboriú e Gramado, que existe uma aliança muito responsável entre o poder público, a sociedade e o poder privado. Isto precisa ser encontrado em Florianópolis ainda. Essa aliança, sem essas dificuldades que aqui existem, entre o poder público, o setor empresarial, né, gerador de emprego e renda, e a sociedade, para poder levar Florianópolis para um rumo pré-estabelecido que tenha um futuro, onde todos enxerguem e todos possam, a partir daí, fazer o seu papel. Eu acho que isso ainda é um desafio a ser construído, mas eu diria que hoje, nos últimos 30 anos, nós estamos nesse caminho. E isso é fruto da sociedade organizada que tem procurado a fazer esse movimento. Agora, é importante dizer, é muito importante e fundamental que o setor empresarial participe mais, né, contribua mais, se envolva mais, de forma prática e de forma palpável para o futuro de Florianópolis. Assine o Notícias do Dia. Marcelo, muito obrigado. Ainda bem que eu peguei um cara bom de papo, porque hoje não era o meu dia. Mas não estou com gripe, não. Já peguei tudo aí que tinha que pegar de ruim. Deus queira, né? Vamos ver, né? Deus queira. Obrigado, Marcelo. Sucesso aí em 2022. O ano vai ser bom. A pandemia está acabando, graças a Deus. Vamos retomar os negócios, a vida, a alegria. Obrigado, Cacau. Obrigado pela tua oportunidade. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com os telespectadores. E assim, como você falou, o objetivo é a gente exatamente trabalhar para isso, para as coisas melhorarem, fazer o nosso papel e que a gente possa, né, contribuir cada vez mais para que todos estejam no seu entorno melhor. Muito obrigado. Na próxima semana a gente se encontra. Amanhã, Balanço Geral, meio-dia, NDTV. Um grande abraço, boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigado.